podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIMB. Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. Ok, hoje eu estou aqui com a jovem Bruna Maria. Bruna, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, foi um prazer ter sido chamada e sempre bom. Beleza. Pessoal, antes de mais nada, gostaria de falar sobre o nosso patrocinador, né? Patrocinador oficial aqui do podcast da mineração, que é a ADIMB, que é a Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, tá? Vocês podem saber mais sobre a ADIMB acessando o site adimb.org.br e ver e observar que eles têm várias linhas de ação, de atuação no mercado. Você pode se tornar associado para a agência, porque ela promove também eventos, cursos e parcerias. Então, novamente, acesse aí o site adimb.org.br. E vamos falar sobre um assunto que vocês gostam bastante aqui no podcast, já tem bastante conteúdo, que é sobre estabilidade de taludes em cava a céu aberto. Para isso, eu convidei a Bruna, né, que é geóloga plena e geotécnica, que trabalha aí numa multinacional nessa área de geotecnia, tá certo? Ela é graduada pela Universidade Federal de Campinas, a Unicamp, já foi pesquisadora aí 3 vezes do Centro de Iniciação Científica, e hoje está como geóloga plena, né, onde faz a inspeção de cavas e pilhas, supervisiona a estabilidade de taludes em cava a céu aberto, com vários tipos de análises, cria modelos geomecânicos, geotécnicos, e além de valida banco de dados geográficos, além de fazer toda essa análise geotécnica. Tudo isso, né, Bruna? É isso aí muito mais às vezes que foge até do escopo da geotecnia, mas faz parte. Exatamente, isso aqui faz parte do serviço. Mas, Bruna, fala pra gente, o que é a estabilidade de taludes em cava a céu aberto, né? E por que esse aspecto é tão importante para a mineração? Então, vamos lá. Eu até fiz alguns tópicozinhos para me guiar aqui, porque eu queria criar uma lógica na resposta, né? Pois não. Então, a primeira coisa que eu queria falar é que existem diversos tipos de taludes, né, que a gente tem na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, a gente tem 3 tipos, que é o natural, que é um morro, né, que é uma colina, por exemplo. Tem o de corte, que é exatamente com o que eu trabalho, que é quando você tem uma interferência humana, né, que retira o material e faz o talude, né, tipo, ele faz dentro do material in situ. E tem os taludes de aterro, que um maquinário também vai lá, né, o equipamento também vai lá, e ele aterra o local, né, ele pega esse material e ele coloca naquela posição para o material ficar em repouso, né, que também é um tipo de talude. E aí, na mineração, eu especificamente trabalho muito mais com esses taludes de corte, né, que são esses taludes de cavas a céu aberto. E aí, nele, a gente tem que pensar em 3 tipos de escala, que é o talude de bancada, ou de interrampa, que é literalmente um talude entre rampas, né? E o talude global, que é todo o conjunto desses taludes, né? Desde o de bancada, que é o menorzinho, até esse grandão, né? E cada um dos 3 tem um aspecto muito importante na estabilidade da mina como um todo, né? Os de bancada, inclusive, eles são os que mais ocasionam mortes, por exemplo, para quem chega perto, né? Porque às vezes você vai abastecer algum equipamento, você vai fazer manutenção, você deixa ali perto, você não presta atenção direito se tem alguma coisa na linha de fogo. E aí, às vezes, tem a probabilidade de um bloco que às vezes parece pequeno, tipo, dentro da dimensão da mineração é pequeno, mas ocasiona fatalidades, né? Porque um bloco, sei lá, tipo mesmo que de 20 quilos caindo na cabeça de alguém, Exatamente, fatal, né? Então, a estabilidade, quando a gente pensa, né? Aí, onde que entra a estabilidade de taludes, né? Na mineração. Então, pensando em tudo isso, nessa escala, em que tipo de talude que eu trabalho, por exemplo, a estabilidade eu tenho que garantir um equilíbrio entre a integridade física de colaboradores e do patrimônio da empresa e maximizar ao máximo as reservas econômicas da empresa. Porque se não tiver esse equilíbrio, o negócio não fica viável. E o geotécnico, a geotécnica, né? Ali, ele é o ponto-chave desse empreendimento. Às vezes, qualquer mudancinha básica, assim, de ângulo de face, da geometria do talude em si, né? Que vai ter a berma, vai ter o ângulo de face.
e vai ter a altura, qualquer, às vezes, mudancinha pequena que possa aparecer em pequena escala, quando você coloca no macro, nossa, a diferença é gigantesca nas reservas econômicas do negócio. Então, já começa por aí, né? Então, a gente tem que garantir tanto a integridade, a segurança, principalmente, né, dos colaboradores e do patrimônio, e, ao mesmo tempo, maximizar as reservas, né? E aí, para isso, a estabilidade também ela tem que garantir, nessa coisa de otimizar as reservas, é importante também já entrar com a engenharia de Minas aí, porque aí os engenheiros de Minas eles vão falar qual que é a relação de estéreo e minério da região ali. Isso, então, exato. Tudo vai compondo, né? Tipo, a gente vai falando uma geometria e depois vão dando o corpo para a cava, né? Vão dando essa cara para a cava ao longo do tempo, que é essa relação, porque não adianta nada você, por exemplo, às vezes você empinar um talude de estéreo, você acaba às vezes tirando mais material do que não precisa e não compensa no final. E aí a estabilidade, ela pode parecer só a princípio uma coisa só de segurança, né, que é o principal, mas não é. Entra também muito esse quesito econômico. Isso daí é debatido em livros, em artigos, Exato, isso daí é super importante também, né? E aí, na estabilidade de taludes, né, quando eu estou com tudo isso focado na minha cabeça, eu tenho que pensar no fator de segurança. O que é esse fator de segurança? Ele vai me falar a relação, né, do material rochoso, do material em si, né? Entre as forças que estão estabilizando um certo movimento e as forças que estão atuando no maciço. Ou seja, qual é a força que ali ela está segurando para uma massa não escorrer. Então, eu tenho que garantir, dentro de normas brasileiras, dentro de boas práticas internacionais, de que a estabilidade esteja sendo garantida a partir desse fator de segurança que é a nossa base de tomada de decisão, né? E aí, as estabilidades dentro da mineração, elas são administráveis. Isso também é algo de livro, né? Pode até, às vezes, assustar, assim, falar isso, mas elas são realmente administráveis. Justamente porque a mineração, ela tem uma vida útil de operação, tanto que a gente chama isso de life of mine, né? Que, carinhosamente, a gente chama de LOM. E isso é diferente de obras civis, porque a obra civil você tem que necessariamente garantir que nada vai acontecer ao longo do tempo, porque é muito trânsito de pessoas no local, de equipamentos, você pode interceptar, às vezes, até abastecimento de alguma cidade se algum acidente acontecer. Então, muito diferente de obra civil, que você tem que garantir muito que esteja para sempre estável, por isso que até o investimento é maior, na mineração você consegue ser um pouco mais maleável, né? Por conta dessa vida útil. Por isso que é muito importante, né, sempre levar em consideração a integridade das pessoas e do patrimônio e a viabilidade econômica do negócio. Então, os riscos envolvidos dentro de toda essa coisa da estabilidade são principalmente a perda de vida, porque isso é inadmissível, isso não pode acontecer. A perda patrimonial, que também é algo horrível, né? É dor de cabeça, perda de reservas que pode inviabilizar a operação da mina, simplesmente. Então, estabilidade de taludes é um negócio bem, bem sério. E o impacto das instabilidades, que não são controláveis, né? Primeiro, afeta a segurança e o social ali da região, que seria a perda de vidas ou ferimentos, perda de renda do trabalhador, perda de confiança do trabalhador, perda de credibilidade corporativa, inclusive. E também outro impacto é o econômico, que são as interrupções das operações, a perda de minério, perda de equipamento, aumento da retirada de estéreo, custo de limpeza do local, se isso for uma ruptura extremamente grande, e perda de valor do mercado da empresa. E, por fim, outro impacto também muito significativo são os impactos ambientais e regulatórios, que são os impactos sociais, por conta de pluma de contaminação, por exemplo, né? Aumento da regulamentação, se você tem algum acidente, você acaba, às vezes, fazendo com que órgãos públicos fiquem mais em cima ainda do negócio, né? E até a consideração de fechamento, caso isso daí não seja administrável. Acho que eu respondi, né? Com certeza. Não, e você falou um negócio muito importante, que é a questão não só do meio ambiente, mas também a segurança das pessoas, né? Isso é o que prega a mineração. Eu falo sempre aqui no podcast da mineração, que a atividade de mineração, ela respeita o meio ambiente e a vida das pessoas. E a atividade como de estabilidade de taludes garante realmente essa máxima da mineração, né?
Sim, com certeza. Eu trabalho com segurança também. Uhum, Tipo, é uma via de mão dupla, mas é sempre, principalmente, decisões são tomadas por conta de segurança. Nem uhum, se compara. exato. E se tiver inseguro, não roda. É sempre assim, né? Tá com qualquer Não, sombra de dúvidas, não roda. Sempre, a mineração sempre prega isso. não roda. Até porque a gente, como ciência da Terra, a gente já trabalha com incertezas, né? A gente já tem que Exato. administrar essas incertezas. Então, se tem alguma coisa pontual que você consegue não trabalhar, que tipo, você pode administrar essa incerteza, melhor coisa, deixa quieto durante um tempo, Uhum. reflete um pouco e depois você retoma essa atividade, né? Para você não, Isso, exatamente. pra não dar dor de cabeça. Bruna, quais são os principais fatores assim que influenciam na estabilidade assim na cava a céu aberto? E como é que essas características geológicas, por assim dizer, né, ou como geometria da cava, condições de carregamento quando está passando lá os caminhões, afetam a estabilidade dessas estruturas? Então, na geotecnia são quatro os principais fatores, né? Que é a própria geologia, que a gente está falando ali da litologia, da rocha intacta, né? Do arcabouço mineralógico, assim, Uhum. da estrutura, né? De todo esse componente. Depois a gente está. O outro principal fator é o arcabouço estrutural, isso daí é essencial, já vou falar mais nisso também. Uhum. O terceiro é a hidrogeologia, porque a água também Isso é sempre difícil de administrar com estabilidade de taludes. é E por fim é o. como é que chama? O que o engenheiro de Minas não gosta é a água na mina. Não, não Não só gosta de engenheiro água de na mina. mina. Acho que ninguém gosta de água na mina. Por mais que o déficit de água na mina também às vezes seja um problema tipo, para planta de beneficiamento e Uhum. barragem, no geral, quando dá esse superávit é dor de cabeça também. É sempre bom ter mais ou menos ali, mas quanto menos água tiver, é mais tranquilo de trabalhar até. Uhum. E por fim, o último fator principal, né, da estabilidade é o comportamento geomecânico dos materiais. Então, quando a gente está falando de todo esse arcabouço de maciço, assim, né, de todo esse conjunto, a gente está falando da rocha intacta, que é o que eu falei, que é a parte da mineralogia, né, da litologia em si. Aí a gente também está falando das descontinuidades, que as descontinuidades elas são uma xistosidade, um acabamento, uma fratura, uma junta. É o que fica entre a rocha intacta, né? É o que dá essa característica de bloco assim para ela, né? Ou tabular e por aí vai. E o conjunto das duas dá o maciço rochoso no caso, né? Que eu estou trabalhando mais com maciços rochosos, mas no geral, quando a gente fala de um maciço, é mais ou menos esses três componentes, né? Aí, as características geológicas que acabam impactando na estabilidade de taludes é o intemperismo da rocha, o quanto que essa oxidação, né, esse contato com a água e tudo mais, ele vai influenciar na degradação dos minerais ao longo do tempo. Isso daí é muito importante. A estrutural da área é o básico, assim, para quem trabalha com Isso é. estabilidade de taludes, principalmente eu, assim, que trabalho com maciço rochoso, isso daí é a base. Até quem trabalha com maciços mais terrosos, assim, com solo e tudo mais, também tem que se atentar a isso, porque os mecanismos de rupturas também podem ocorrer em solo, por mais que eles tenham um comportamento mais isotrópico, homogêneo. Sempre é importante dar uma olhada nisso, para ver se na região que você está trabalhando tem essa diferenciação anisotrópica, né? E aí, no meu caso, que eu trabalho, que eu sei que esse controle estrutural é muito importante para mim, né? Eu tenho que sempre ter em mente que existem 4 tipos de rupturas principais na mineração, que é a ruptura planar, que é aquela que fica paralela à direção do talude, né? A incúnia, que é a combinação de duas estruturas, que a linha de interseção delas é o que me condiciona uma ruptura. O tombamento flexural, que é quando você tem uma estrutura muito inclinada, e aí o próprio peso do material cai para frente, então acaba condicionando isso, né? Ele vira sobre o próprio eixo, assim. E o tombamento direto também, que acaba fazendo um bloco, e o que acaba fazendo um bloco com outra estrutura, né? E aí, por fim, o outro tipo de ruptura que é muito comum é o tipo circular, que é quando o material rochoso, né, ele está tão fragmentado que ele perde essa característica, esse controle estrutural, digamos assim, né? E ele se comporta como se não tivesse uma estrutura ali segurando, né? Uhum. É muito comum isso daí mais em solo e saprolito, mas também pode acontecer com maciços muito fraturados em rocha. E aí, Realmente. continuando as Uhum. características geológicas, né?
A caracterização dos aquíferos da região também é extremamente importante. Você tem que saber Exato, onde que é sua zona de recarga, para onde que sua água está indo, qual litologia que é mais propensa a receber e armazenar essa água, qual litologia que é mais fácil, que ela está mais propensa a transmitir essa água, qual litologia ali que vai trabalhar mais como a sua condicionante isolante, né? E isso também é muito importante. E aí, os maciços com percolação de água, eles sofrem mais intemperismo nos locais. E isso daí também condiciona diferenças no comportamento geomecânico. Então, toda essa lógica geológica, né, literalmente, ela é super importante para a gente que trabalha com isso, desde da mineralogia da rocha, para saber como que ela vai, né, sofrer o intemperismo, até para saber se ela é mais propensa a receber água, a saber se ela é mais propensa, às vezes, a estar com mais estruturas ali, né, como que está a reologia ali, e por aí vai. Aí, sobre a geometria da cava, né? Quando você faz a geometria da cava, você pensa muito no comportamento espacial do corpo de minério. Isso, então, exato, você tem sempre ao máximo minimizar a sua relação de estéreo-minério, né? E alguns ajustes eles podem ser feitos ao longo do tempo. Por quê? Na geotecnia, você pode trabalhar desde a geotecnia de curto prazo até médio e longo prazo, né? Até na exploração, a gente pode atuar, né? Por mais que não seja tão comum, é importante sempre a gente estar ali envolvido, porque tomadas de decisão, tipo de declaração de recursos, também depende da nossa avaliação geotécnica, para falar esses ângulos maiores, né? Que tipo são coisas mais, como são coisas mais a longo prazo, você pode fornecer alguns dados mais high level, né? Que a gente gosta de chamar. Mas também é importante que você não coloque um negócio tão high level assim para quando você passa de recurso para reserva, perder um monte daquilo que você tinha prometido, digamos assim, né? Então, mas beleza, vamos lá. A gente sabe como se comporta o corpo de minério, aí os engenheiros, eles vão lá, né? A gente já deu uma geometria básica, assim, para eles construírem, e aí a gente vê que ao longo do tempo, a gente observa novas estruturas, né? A gente observa novas estruturas, a gente vê que certo setor tem a tendência de apresentar certos comportamentos de ruptura, então a gente tem a liberdade, sim, de ir sempre construindo junto com a engenharia, novas perspectivas, né? Novas direções de talude, novas geometrias de bancada e por aí vai. É sempre um trabalho construtivo, né? Não precisa ser algo escrito na pedra. Na mineração é muito difícil ser algo tão escrito na pedra assim. É sempre muito importante ter interação com todas as áreas, né? E aí as rupturas, elas são a base para a gente gerenciar a geometria de bancada, de interrampa e global. Uma vai escalonando para a outra, né? E como eu disse, é sempre conversado nesse vai e volta com a engenharia, né? Que é sempre importante a gente ter esse contato sempre. E aí as condições de carregamento, elas são importantes porque quando você falta com a aderência do seu projeto, quando você faz um talude mais negativo, você não saneia ele direito, você coloca muito peso ali em cima que você não estava programando, né? Você tem a tendência de sobrecarregar o seu talude. Então, se você começa a ver certos comportamentos também, né? Você começa a ver que tem uma tendência maior de ruptura acontecer em certa região e tudo mais, e você não tem, às vezes, você não sabe direito o que está acontecendo, porque às vezes uma avaliação demora, né? Para você receber os dados corretos e tudo mais, você acaba tendo tendências conservadoras nas tomadas de decisão, porque, que nem eu disse, sempre vai ser priorizada a segurança. Não adianta, não tem discussão, né? Exato. Se você, tipo, sobrecarrega o seu talude, se estão aflorando estruturas que você não tinha previsto antes no seu projeto, isso daí pode prejudicar o seu negócio de maneira econômica. Porque se você faz um projeto X, né, considerando rupturas Y, né, você está considerando aquele projetinho, mas aí você faz um talude serrilhado, um talude que não está tão aderente assim ao projeto, de uma maneira mais homogênea, você tem sim a tendência de abrir nesses taludes, né, alguns mecanismos de rupturas que você não tinha previsto no seu projeto, porque você planejou de um jeito, sabe? E aí, se você sai um pouquinho daquilo ali, mesmo que às vezes parece bobo pra gente, aquilo ali já pode desencadear certos tipos de rupturas que são prejudiciais. Acaba emendando berma, né? Acaba
inviabilizando você chegar em locais para mapear, e é isso. O próprio transporte mesmo, quando começa a passar, ele começa a gerar trinca, né? Quando o talude está mal dimensionado ou com inclinação que não foi a que foi projetada, né? Exatamente. Principalmente quando ele está com alguma geometria que não foi planejada, que não estava na perspectiva. Porque o desmonte, no geral, né, em rochas duras, em rochas bem resistentes, ele não tem a tendência de entrar muito no maciço, digamos assim, né? Ele fica normalmente de 2 a 3 metros para dentro ali do talude. Então, mesmo essas vibrações, elas... quando o talude ele tá bom, assim, né? Ele tá dentro do projeto, digamos, isso daí já tá meio que na conta, né? Mas aí, se você deixa alguns blocos instáveis ali que não estavam no projeto, você deixa a sua superfície serrilhada, realmente a tendência de acontecer alguma coisa é maior, com essas tremulações e tudo mais. Exato. Uma das áreas que eu acho muito interessante, né, quem trabalha com geotecnias, produto de talude, é a modelagem geotécnica, né? Porque é o que eu sempre, às vezes eu brinco com o pessoal que a gente fala o seguinte: a gente não faz a obra, depois avalia, se deu errado, desfaz, faz de novo, né? Tem que fazer tudo no computador, ver como é que vai ficar, faz toda a análise de força, né? A minha pergunta é sobre isso, né? Como é que a modelagem geotécnica e a análise de dados, tanto geológicos quanto geotécnicos, contribuem para a identificação de problemas, né? E principalmente as medidas para a mitigação? Eu acho que eu queria começar até falando sobre essa diferença do que é a geomecânica e o que é a geotecnia, né? Perfeito, excelente. Eu venho montado ao longo do tempo muito essa noção do que é cada um, porque é muito comum a gente, quando está conversando assim, a gente pensar que os dois são sinônimos, né? E eu demorei muito tempo para chegar em algumas conclusões que eu tenho agora, e eu acho que ao longo do tempo eu ainda vou refletir bastante sobre isso, né? Mas só para trazer um pouco aqui para a conversa, né? Que o que eu tenho muito na minha cabeça agora, o que é a geotecnia, o que é a geomecânica, é que a geomecânica é um dos 4 braços da geotecnia. Então, a geotecnia ela é o conjunto do que eu falei na questão anterior, né? Ela é o conjunto dos principais fatores naturais, assim, que é quando você faz uma intervenção humana, né? Que é a geologia, que é a água, que é o comportamento, que é a mecânica da rocha ou do solo, né? Que é estrutural. Isso daí compõe toda a base da geotecnia. E a geomecânica, ela é o comportamento ela é literalmente a mecânica de como as rochas se comportam, né? Então, ela é um dos braços disso. Eu acho super importante começar a maturar um pouco mais essas diferenças, né? E porque quando a gente fala de modelo geotécnico, a gente não está só falando, por exemplo, de um modelo de classe de maciços. A gente está falando de um modelo que envolve domínios geotécnicos. Então, esses domínios, eles nos fornecem de forma homogênea qual o comportamento de uma região, um comportamento homogêneo de uma região relacionado à água, relacionado à litologia, relacionado à classificação de maciços, né? E relacionado àquela arcabouço estrutural da região. Então, olha que complexo, né? Você tem que usar 4 componentes super complexos da natureza para tentar dar uma resposta de obras, assim, né? De intervenção humana. E é por isso que eu sou tão apaixonada, assim, pela geotecnia. Eu acho que a geotecnia, ela me dá a satisfação de conseguir trabalhar com muitas coisas dentro da geologia do que eu consegui estudar. Isso, para mim, é muito gratificante. Né? Eu adoro andar numa rodovia, ver vários tipos de obras e tal. Eu sempre falo, nossa, a engenharia é apaixonante, né? Porque quando a gente fala de geotecnia, é geologia de engenharia também que a gente pode chamar, né? Então, eu acho extremamente fascinante e por isso que eu amo, né, o que eu faço de verdade. Aí, entrando um pouco mais também dentro da resposta de outra forma, as técnicas e métodos que a gente pode utilizar, né, para avaliar esses dados, são técnicas de superfície, de subsuperfície e de águas subterrâneas, para a gente fazer o monitoramento das estabilidades, né, para a gente avaliar a estabilidade. Então, quando a gente fala de superfície, o que a gente espera, né, dessas avaliações? Inspeção visual, que é a base, isso daí nunca pode faltar, e tem que sempre estar em conjunto com outras vertentes tecnológicas, né, como prismas topográficos para serem lidos com laser scanner. A medição de trinca também, às vezes, tipo, na reguinha ali, tipo, já ajuda muito para você ver se está tendo um comportamento esquisito do corpo. Pinos de medição, extensores de fio, levantamentos por GPS,
fotogrametria, que hoje em dia está muito em alta por conta de drone, né? Isso, Varredura exato. laser, radar, imagem de satélite. Então, as possibilidades de superfície são infinitas. E essas aí são as bases, né, do negócio para você fazer essa avaliação de estabilidade. Agora, em profundidade, a gente pode falar de inclinômetro e de extensômetros fixos e de águas subterrâneas, né? A gente pode falar de piezômetros, fluxos de drenos horizontais, por exemplo, também. E aí, agora, também, outra coisa que eu acho legal de falar de modelagem, né? Quando a gente fala de utilização desses dados e tudo mais. Quando a gente fala de modelagem, pelo menos eu era assim, eu sempre pensava em modelagem tridimensional. Só que a gente também, quando a gente trabalha com geotecnia, a gente tem que fazer a modelagem bidimensional. Então, acho que toda a área da geologia, na realidade, né? Porque a gente gosta muito de fazer sessões e tudo mais. Então, a modelagem, ela acontece nesses dois casos, tanto em 3D quanto em 2D. Elas duas se complementam. A gente, na geotecnia, então, quando a gente faz análises 2D, a gente utiliza tudo isso que eu falei, né, para compor as nossas análises de estabilidade, que são as que estão mais atreladas, inclusive, às normas brasileiras e internacionais. E também, quando a gente fala de fazer modelos, a gente faz modelos tridimensionais, porque a gente tem que entender como que o corpo se comporta, né, em subsuperfície. A gente não pode entender só de um lado dele, tem que entender toda a extensão dele, né? E aí a gente faz a simulação do que a gente vê em profundidade para tentar prever o que a gente vai fazer. Então, a gente tem que pensar em critérios de ruptura quando a gente está fazendo esse tipo de análise, as curvas de resistência do material, o comportamento da água, para onde que está indo esse fluxo, se ele está... Que às vezes vocês vão ver que quando trabalha assim em mina, com cava a céu aberto, às vezes do nada, mesmo em seca, a água ela sobe do piso, do fundo da cava. E não é nem só do fundo, mas ela sobe às vezes de um banco intermediário que você não estava nem esperando aquele comportamento da água, mas às vezes você tem que saber isso, e isso daí já estava meio que dentro da lógica de toda a geologia ali, por conta de lentes, às vezes de materiais que percolam menos água, sabe? Então, isso é muito importante na hora da modelagem, né? E as coletas de dados, elas são a base de tudo, porque conforme vai avançando a lavra, você tem que sempre atualizar esse seu comportamento, né? Você tem que entender, inclusive, a dimensão das estruturas, além de procurar coisas novas. Também é muito importante para a modelagem, né? Os ensaios de rocha, para caracterização de resistência. Isso daí, para a gente, né? Pra gente na geotecnia, é a base. Isso daí entra no que eu falei no começo, né? De que pode ser tanto para... Isso daí, uma diferençazinha pode servir para você fazer... para você otimizar o seu negócio e ganhar e liberar muito mais minério do que atualmente você consegue. Então, é muito importante, né? Ou um adendo que eu queria falar aqui também é sobre inspeção visual, porque ela é básica, ela é até arcaica, assim, entre aspas, e ela é vital para a identificação de problemas. Então, ela tem que, sim, sempre trabalhar em conjunto com a questão tecnológica, né? É muito importante ter radar, INSAR, tipo, prismas e tudo mais, mas a inspeção visual, ela é básica de qualquer profissional que trabalha com geotecnia, né? Ela é importante para a tomada de decisão. Então, às vezes, o instrumento acusa alguma coisa, é importante que, antes de você fazer qualquer medida drástica, assim, né? Você ir em campo e ver o que está acontecendo. Porque eu já escutei histórias de que, por exemplo, o gado andou próximo de um instrumento e um grupo de gado, né, andou próximo de um instrumento e acabou agitando os instrumentos e parecia que estava tendo uma ruptura. Mas não era. Era só o gado andando ali próximo. Isso que é importante também, né? Caso tem alguma coisa na linha de fogo também dos equipamentos e por aí vai, né? E aí as medidas de mitigação, elas são tomadas de acordo com a dimensão do problema. Como eu disse, né, esses problemas na geotecnia de cavos a céu aberto, eles são administráveis. Então, quando a gente faz um mapa de risco, que eu gosto muito, que eu vou falar mais para frente, né, você tem que pensar, existem maquinários próximos, existem equipamentos próximos, existem estruturas civis próximas, por exemplo, às vezes um pit crusher, né, uma sua planta de beneficiamento ou prédio administrativo, perto de algum talude. Existem pessoas que ficam expostas muito tempo ali, ou elas ficam menos expostas, daí tudo é contabilizado quando você vai tomar algum tipo de decisão. Excelente, realmente, essa parte somente a amostragem, toda essa modelagem, né? É uma grande área que tanto geólogos como engenheiros podem seguir, né? Aí dá uma pausinha aqui, né? Eu vejo que essa pergunta 4 e a 5, muito foi respondido
as perguntas anteriores. Então, eu vou perguntar principalmente aqui essa parte de quais as estratégias, né, ao longo do ciclo de vida, né? Porque você já falou sobre incerteza geológica, as condições, né? Então, vou fazer a pergunta 4 aqui. Tá bom. Bruna, a gente falou sobre essa parte de estratégia, né, que é utilizada para garantir a estabilidade do talude ao longo da vida, né? Então, como é que essa parte desse monitoramento contínuo e preventivo são realizadas assim para prevenir e controlar essas instabilidades ao longo da vida da mina, né? A base de tudo é inspeção em campo e mapeamento. Então, a presença de campo é imprescindível para qualquer profissional que trabalha nessa parte mais prática, digamos assim, da mineração, né? Seja geóloga, né? No meu caso, seja um engenheiro, seja lá o que for. E aí, além do mapeamento que a gente pensa a princípio que poderia ser um mapeamento só geológico e geotécnico, né? Geomecânico, a gente também tem que falar do mapeamento de risco. O mapeamento de risco, ele é uma das principais práticas adotadas para você levar ao longo da sua vida da mina, né? E aí, no caso, atualmente eu gosto muito de uma metodologia que se chama ROFRAC. Eu chamo ela carinhosamente de ROFRAC, que em inglês significa Rockfall Risk Assessment for Quarries. Então, a princípio, ele foi feito para pedreiras, mas ele também, no artigo, né, de 2008, que essa metodologia é baseada, ela foi desenvolvida, ela foi utilizada também para cavas a céu aberto. Então, ela é super aplicável e eu super recomendo, né? Então, o que eu vejo o que a gente vê, né, quando faz esse mapeamento de risco? Eu respondo perguntas do tipo: ali naquela região, naquele setor que eu definia, aquela região, aquele setor que eu defini, tem histórico de ruptura? E esse histórico é confiável? Quem que falou desse histórico, né? Por que teve aquela ruptura? Existem trabalhadores e máquinas operando no setor? Por quanto tempo que esses operadores e máquinas estão no setor? Quais estruturas que estão presentes ali? Tem presença de água? A região está bem saneada? Tem blocos no pé do talude? Então, tudo isso garante que o seu negócio ele vai funcionar bem, porque você consegue prever, dentre todos os componentes ali, né? Dentre todas as anomalias que você pode ter, você tenta se precaver antes de acontecer qualquer coisa, né? Então, esse mapeamento de risco, ele é imprescindível para você manter bem o seu negócio. E esses mapeamentos, eles são a base de dados de ocorrências anômalas, porque quando acontece algum evento indesejado na mineração, é porque vários fatores foram cumulativos até que isso acontecesse. Ele não acontece de dia para a noite, é muito difícil. Então, você vê que, sei lá, às vezes numa região não estava com muita berma ali naquele setor, e aí deslocou um bloco lá de cima até o fundo da mina, né? E atingiu uma pessoa, atingiu algum equipamento, né? Então, o que ocasionou isso? Primeiro, tinha um bloco que não estava no local adequado. Segundo, os taludes não estavam bem saneados, né? Ou, teve talude que emendou. Terceiro, você abriu caminho para todo esse bloco percorrer até o fundo da mina e atingir uma pessoa. E é isso, né? Então, ao longo da vida da mina, é importante que a geotécnica, né, administre a exposição de risco de pessoas e patrimônio, né, às atividades. Então, essa que é a base. E também é muito importante que ao longo dessa vida, né, se garanta a aderência e o cumprimento ao projeto, aos estudos geotécnicos. Então, você tem que ver se a aderência geométrica em relação ao que foi planejado e ao que foi executado tá ok, porque a gente está falando aqui também, às vezes, a gente, voltando ao assunto econômico, né? É importante que a geometria ela não fique muito suave, digamos assim, em relação ao projeto, porque senão você acaba perdendo, sim, muito material no fundo da sua cava. Você, às vezes, acaba inviabilizando certa região da mina porque você deixou um pouco mais suave, né? E aí você só vai recuperar, às vezes, esse componente, né? Esse material no futuro. Então, você já estava planejando alguma coisa, estava precisando de alguma coisa e você não conseguiu porque teve isso. Então, sempre é importante manter a aderência geométrica ao projeto. A aderência geotécnica está relacionada ao saneamento de talude, de bermas e por aí vai, né? Sempre solicitar saneamento de taludes, fazer atualização dos estudos é imprescindível também, monitoramento contínuo com os instrumentos, além das inspeções presenciais. É importante refinar também os parâmetros de rochas ao longo do tempo, a partir de rupturas que já aconteceram, que é o que a gente chama de retroanálise, né? E sempre administrar o fator de segurança da sua mina.
ficou inseguro de alguma coisa? Vai em campo, roda uma análise, e é assim toda semana, todo mês, é sempre verificando a geometria em relação ao executado com o software, ver como que está o ângulo de face, vai em campo, roda análise de estabilidade para ver os fatores de segurança e por aí vai. Realmente, tudo isso é muito importante, essa análise, como você falou, né? A vida do geotécnico é inspeção, aderência e cumprimento, que aderência ao projeto e cumprir o que foi planejado, né? Isso é muito importante. Não, é a base. Uhum. É a base, exatamente. E a gente falando sobre várias formas toda essa aula que a gente está tendo aqui, né? A gente falando um pouco sobre tecnologia e inovação, né? A gente vê que ele tem contribuído aí para os avanços de estabilidade, principalmente em cabo a céu aberto, né? O que é que você pode falar assim de quais novas ferramentas estão sendo utilizadas hoje para como esse monitoramento, né? E aplicando sempre essa melhoria de eficiência e nesse contexto de geometria e geomecânica. Nossa, tecnologia e inovação tem toda hora. Isso é muito legal atualmente na mineração, que até chamam de mineração 4.0. Eu não sei muito sobre isso, mas você tem que estar vendo as coisas acontecendo, né? Uma das reflexões que eu já tive quanto a essa coisa da tecnologia e da inovação é que eu vejo que o que é muito bem recebido também atualmente na mineradora é que é o tempo atrelado ao recebimento dos dados. Independente da forma, às vezes, como você coleta, é o tempo de resposta entre a sua coleta e quando chega no escritório, sabe? Então, as tecnologias que conseguem diminuir esse espaço de tempo, elas são maravilhosas, porque a gente fala muito de drone hoje em dia, né? Só que, às vezes, o drone, dependendo de... Você tem que montar toda uma estrutura para conseguir fazer o processamento desses dados. Então, você pode adquirir o drone, tirar as fotos com o drone é relativamente fácil, depois que você faz o treinamento, né? Depois que você faz a solicitação no Sargas e por aí vai. Só que na hora de processar esses dados, nossa senhora, é uma dor de cabeça inacreditável. Então, é uma tecnologia inacreditável, porque o drone você pode acessar locais que não tem segurança, que não tem acesso, né? Às vezes é uma berma interrompida, outro que está com material que não dá para chegar equipamento para limpar. Então, o drone, ele possibilita essa segurança maior para o colaborador, quando ele não tem que chegar perto ali, né? Para quem trabalha com geotecnia, para encostar, às vezes, na estrutura, né? Que é muito importante. Às vezes você quer uma resposta mais... que não precisa tanto de tato, assim, usa o drone. Só que para você trabalhar com esses dados é uma dorzinha de cabeça se você não se programa antes também. Porque, por exemplo, atualmente eu uso um sistema que ele é muito bom, que ele roda na nuvem, né? Então, a resposta que a gente tem quando a gente coleta dados é muito rápida e é muito boa, né? E rápida que eu digo questão de 4, 5 horas, assim, dependendo da coleta e da área de dados, né? Só que se você não tem esse tipo de software que trabalha na nuvem ou só um computador dedicado a isso, demora muitos dias e atrapalha muito o trabalho, né? Exato. Então, a questão da tecnologia tem que sempre estar atrelada ao negócio, não adianta, tipo... Atualmente, qualquer setor, não só o da mineração, que não avança tecnologicamente, que não se propõe a inovar, ele fica para trás, né? Então, o que eu vejo, né, dessas coisas de tecnologia, quando for pesquisar e adquirir, tomar muito cuidado para ver o todo, e não só uma tecnologia em si, né? Então, por exemplo, vamos falar de INSAR e radares diversos, né? Também são tecnologias incríveis, só que quando a gente está falando de radares, por exemplo, é interessante que você tenha respostas 24 horas, né? Então, você já pensou, né, em como montar uma sala de monitoramento de 24 horas, né? Ou você vai contratar uma empresa terceirizada, que existe muito isso daí também, né? Tipo, as empresas, às vezes, que vendem, elas já se propõem a fazer esse monitoramento. Então, coloca isso no seu custo. Você vai querer montar uma sala de monitoramento ou tá tudo bem também depender de outra coisa, né? Então, você vai querer suas respostas em minutos? Você vai querer ver históricos anteriores? Você vai... Assim, eu acho que deu para perceber que as possibilidades de tecnologia, e inovação, elas são gigantescas.
É até difícil dissertar tanto sobre isso, porque eu vejo que no momento o que está muito em alta são os drones, né? Por conta dessas coletas de dados e tal, e não só na área da mineração, mas em todas as áreas da geotecnia, seja do setor civil, seja do setor ambiental, todos estão usando muito drones. Então, manda bala, né? Tipo, eu acho que são tecnologias que têm que ser usadas assim, porque quanto mais a gente usar, mais a gente vai conseguir encontrar os gaps ali para a gente, né? Para a gente ir propondo para as empresas nos ajudarem a fornecer, né? Mas sempre tomar muito cuidado com o todo, não só com a tecnologia que pode nos ludibriar ali, né? Tipo, ela parece a solução de todos os nossos problemas e às vezes ela dá mais dor de cabeça do que fazer um negócio básico, né? Então, eu acho que é mais isso. Se for responder mais objetivamente, assim, né? Eu acho que a tecnologia atualmente, ela contribui, quando ela está atrelada à estabilidade de taludes, ela está relacionada ao tempo de resposta dos dados, né? E tempo de processamento. Porque tecnologias a gente tem diversas, e já até que há muito tempo no mercado, como os radares, né? No caso de monitoramento de taludes, e também agora, no caso de estabilidade e tudo mais, né? E também agora para inspeção também o drone. Então, é isso. Exato. Bruna, sua nossa entrevista aqui foi uma aula sobre esse assunto, tá? Tenho certeza que teria espaço aqui de ficar mais 10 horas conversando sobre esse tema, que é um tema fascinante aí, você já trabalha nisso há bastante tempo, tem até gosta muito mais do que eu, mas gostaria de agradecer pela sua participação, tá? E muito obrigado mesmo aí por essa aula que você deu aqui sobre estabilidade de taludes. Eu que agradeço. Nossa, eu sempre gosto de receber esses convites. Eu adoro falar de cavas a céu aberto, assim, de taludes. Eu sou apaixonada realmente por geotecnia. Tanto que eu faço até parte da Associação Brasileira de Geologia de Engenharia, né? Eu sou representante latino-americana da Associação Jovem, né? E queria deixar um convite para quem tiver interesse, pode me adicionar no LinkedIn, vamos trocar ideia. Concordou com alguma coisa, vamos trocar ideia também. Não concordou também, vamos conversar. Quer me mandar artigo, quer saber de artigo que eu sei também, vamos conversar. E também queria convidar, além disso, né, para fazer parte da Associação de Geologia de Engenharia, que vale muito a pena e é uma área extremamente apaixonante. Eu estou nessa há 3 anos já e quero continuar a minha vida inteira, se deixarem. Tá, ok. Eu vou deixar todos esses links aí que você está falando, tá passando aqui na tela, ao pessoal entrar em contato com você no LinkedIn, tanto quanto da associação, tá certo? E, pessoal, apenas lembrando, tá? O podcast da mineração ele é patrocinado pela ADIMB, que é a Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Ele tem várias linhas de ação, né, que a entidade faz parte. Existem vários associados. Se você também quiser fazer parte, quer se associar, você, sua empresa, sua mineradora, quer fazer parte, acesse lá o site adimb.org.br, porque ela é a nossa patrocinadora oficial. E é aquele momento youtuber, tá? Se inscrevam aqui no canal para não perder essas entrevistas e outras que já estamos marcando, tá certo? E, novamente, Bruna, muito obrigado pela sua participação e se quiser voltar, convite está feito. Só me chamar. Ok, pessoal. Até mais. Tchau, Bruna. O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIMB.